Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para tentar gravarmos aí mais um vídeo, né, falando acerca da sociedade egípcia, né? É uma sociedade bastante importante da antiguidade, principalmente no que diz respeito ah, a duração da sua existência, né? Que foram quase 5.000 anos, desde a primeira elaboração, desde as primeiras organizações com os nomos até o fim, quando você já tem até uma dinastia de origem grega, de onde vem a senhorita Cleópatra, né? Que vai ser bastante importante também. Mas, de uma certa forma, o que eu quero frisar nesse vídeo, né, que está mais de acordo com o livro didático, é a estrutura social dos egípcios, né, assim como, bem como o pensamento mítico religioso de uma forma um tanto quanto simplificada, até porque é para um sexto ano, né. Muito bem, a estrutura social egípcia, ela tem na figura do faraó o centro de sua sociedade, né? O faraó, ele significa exatamente o que nós poderíamos chamar de Deus encarnado. Ele é o verbo divino encarnado, né? Que Deus seria esse? Ele seria uma reencarnação, em alguns momentos vai ser do Deus Sol, em outros momentos ele vai carregar a própria estrutura de Osíris, por exemplo, né? Mas o disco solar está sempre presente nas representações hieroglíficas do faraó, né? Ele tem uma espécie de coroa que é um misto de duas coroas, uma diagonal e uma reta, que significa o Alto e o Baixo Egito, né? O Alto e o Baixo Egito aqui representando a parte do Nilo mais alta, mais interior do continente, e a parte do Nilo que deságua no mar Mediterrâneo, né? Então, e há uma serpente que significa a renovação, né? Duas coisas curiosas aí, né? O fato de você ter uma serpente, provavelmente uma naja, porque ela parece com um capuz, né? Isso não significa o mal, né? Em nenhuma religião, né? Em nenhum pensamento religioso, tirando o cristianismo, as serpentes representam algo maléfico. Elas estão sempre relacionadas à cura, né? E à renovação, até porque elas trocam de pele, não é? Então, nós temos aí um quadro, né, em que o faraó então tem uma relação com essa divindade, né? O sol. Diferentemente também do pensamento mítico ocidental, né, que é o pensamento que vocês estão mais acostumados, né, com o cristianismo e tendo como contraponto o islamismo, né, ambos são patriarcais, né, ambos são mitos patriarcais e, portanto, que carregam um certo desequilíbrio no seu universo simbólico, né. Na mitologia egípcia nós temos, por exemplo, um casal que representa a ontologia, que representa a origem, que é Osíris e Ísis, né? Então você tem dois símbolos, um masculino e um feminino, a altura e a condição de formadores, né? Isso é bastante interessante para equilibrar o simbolismo da religião, né? Nós temos também outras divindades bastante interessantes que ao longo do tempo a gente vai falando, né? Mas Horus, por exemplo, é o filho de Osíris e Ísis, assim como Set, né? Outra coisa que é complicada de se entender no mundo ocidental é que o polo oposto à afirmação da divindade não é o mal, né? Muitas vezes ele representa uma transformação através da morte, mas com um processo de renascimento. Como você não tem a ideia de renascimento, de reencarnação, por exemplo, nas religiões ocidentais, você entende a morte como fim em si, né? Isso é um problema muito grave, né? A menos que você cumpra toda a estrutura de preceitos que são ditados pela igreja, e aí você teria supostamente uma vida garantida num suposto paraíso, né? Todas as religiões monoteístas e
que não tem reencarnação tem paraíso ou inferno, né? Diferente das religiões reencarnatórias. O Egito ele não é uma religião reencarnatória, porém ele tem uma característica diferenciada no que significa, no que diz respeito a vida após a morte, né? A vida após a morte para os egípcios, né? Ela existe, né? Tanto é que é por isso que nós temos essas construções magníficas, maravilhosas, talvez as construções mais imponentes da sociedade, que são as pirâmides, né? As três mais famosas, aquelas em Gizé, que fica mais próximo do delta do Nilo, né? Que é de Kéops, Khefren e Miquerinos, que são três faraós mais para a fase final do Império, né? Ora, nós temos também a figura de outros deuses que vão ser bastante significativos, né? Como Thoth, né? Como Anubis, que tem uma função importantíssima, né, na sociedade egípcia, porque ele conduz a alma dos mortos ao julgamento, que nós vamos falar daqui a pouco, né? Você tem ainda Nut, que representa a noite, que é uma divindade bastante interessante. Sekhmet, que significa a força e a pujança, né, representado na figura do leão, né? Bast, que é uma deusa na figura de uma gata negra, né, que representa a fertilidade e, de uma certa forma, a proteção ao parto, às parturientes, né? Então você vê aí que grande parte dos sintomas da sociedade, dos processos que desenvolvem a sociedade, em que a população se desenvolve, você tem uma divindade que o representa. É mais ou menos como a estrutura dos santos, né? O santo dos padeiros, o santo São Cristóvão, que é o santo dos motoristas, etc., né? Você tem todo um conjunto coadjuvante de seres que, de uma certa forma, estabelecem uma espécie de pacto com esse mundo mágico, né? Quer dizer, o único que não tem nada mesmo são os protestantes, né? Esses não tem santo, não tem nada, é só Deus e acabou, né? Só a divindade, o Jeová e pronto, né? Você não tem nenhuma mediação, você não tem nada. Então, é interessante se perceber, né, que a vida do faraó, ela era uma vida extremamente importante para todo o egípcio. Os egípcios, eles não mediriam nenhum esforço para que a glória do Egito fosse alcançada em função do amor que eles tinham ou que eles aprendiam a ter ao faraó, né? Por isso, outra coisa curiosa que existe é que o Egito é uma sociedade antiga que tem pouquíssimos escravos, né? Porque o trabalho com vigor, ele não depende de você ser escravo, né? Depende de você querer a glória do Egito. Realmente, grandes civilizações, os cidadãos, eles são imbuídos, né, de levar de levar esse império à condição de potência, vamos dizer assim. Com os romanos era igual, né, com os atenienses também, né? Então, isso existia também no Egito, né? Muito bem. Quais eram as classes sociais do Egito, então? Né? As classes sociais do Egito, a primeira era o faraó, né? Que não era uma classe, era uma pessoa, né? Depois você tinha a alta nobreza e os grandes e os funcionários públicos de mais alta patente, né?
que são aqueles que cuidam da organização da sociedade egípcia, né, da organização do plantio, da colheita, da caça, da formação dos exércitos, da definição de fronteiras, né, da construção de objetos públicos, né, como uma ponte, por exemplo, né. Depois disso, você vai ter um pouco abaixo, né, a figura dos sacerdotes, né, os sacerdotes que serão responsáveis pelo culto, né. É importante entender a posição que os sacerdotes ocupam nas sociedades antigas. Por quê? Né? Por que é uma posição relativamente alta? Né? Ora, porque essas sociedades antigas, elas não tinham nenhuma forma de conhecimento. Não havia nenhum método de conhecimento que pudesse estabelecer aquilo que é correto ou não com base na experiência humana. Né? Então, para representar o poder, eles tinham que, de uma certa forma, representar essa noção de bem e mal em seres sobrenaturais. Né? Então, os sacerdotes tinham uma função importante por causa disso. Não havia conhecimento. E, no entanto, eles construíram as pirâmides. Né? Mas vejam só. Após isso, há uma categoria muito especial que você vai encontrar também no Império Chinês, né? Não com o mesmo nome, mas com uma função semelhante, que são os escribas. A escrita hieroglífica egípcia tem mais de 6.000 símbolos. Então, para você escrever, né, para você saber escrever, era algo que você tinha que se dedicar bastante, né? Para você ter um amplo domínio das formas de significação dos hieroglifos, né? E eram também seres extremamente importantes, os escribas. Por quê? Porque eles contariam a história dos faraós, né? Os faraós, eles pretendiam deixar para o futuro, né, a representação do que eles foram, e conseguiram, né? Porque até hoje nós temos assim um verdadeiro, né, uma verdadeira adoração, eu pelo menos, às pirâmides, né? Embora eu nunca tenha ido para o Egito, né? Mas enfim, os escribas eram extremamente importantes, né? Porque havia a ideia de se deixar algo para o futuro, para que os outros viessem a compreender, né? Não só os outros aqui, mas os outros no mundo do além, que eu vou falar daqui a pouco. Depois disso, você tinha os militares, né, que não tinham uma função tão elevada como em outras sociedades que viviam em ambientes tão cruéis como o deserto, por exemplo, né? Você tem aqui, olhando no mapa, né, vocês teriam aqui o deserto do Saara, aqui o Nilo e aqui a Arábia Saudita, que também é num deserto, né? Faz parte de um eixo de desertos que você tem nessa região toda em volta do globo, né? Muito bem. Então, haviam soldados, eles serviam para ampliar o império, né? Contudo, não tinha uma função de poder tão grande quanto os funcionários públicos, né? E após isso você tinha os camponeses, né, e os caçadores, enfim, os marceneiros, né, enfim, os construtores de uma forma geral, né? E numa faixa muito pequena, muito reduzida, quase nula, alguns escravos, né? Existem pesquisas que foram feitas, né, em regiões próximas aos túmulos, né, em que se encontraram, né, encontraram alguns túmulos próximos à região onde as pirâmides foram construídas, né? E pelo que se observa, pelo que paleontólogos observam, né, esses indivíduos que trabalhavam na construção das pirâmides eram muito bem tratados, né? Eles tinham ossos extremamente vigorosos, né? Não havia ali
sinais de desgaste muito extremo, salvo um pequeno cemitério que foi dedicado a Amenófis. Quer dizer, não é que ele foi dedicado ao cemitério. O cemitério é de quem trabalhou numa construção dedicada a Amenófis, a Kenaton, né? Que aparecem pessoas bastante desgastadas e jovens, né? Mas isso não era um padrão, pelo que dá para se perceber até o momento, né? Então, as pessoas eram muito bem tratadas, né? Por construir pirâmides. Então, indo agora, vamos parar aqui e vamos falar da forma como os egípcios viam a morte. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o Livro dos Mortos, né, que é uma representação feita pelos egípcios, né, sobre as suas divindades e o papel delas no que diz respeito ao caminho até a morte, né? O que acontece nessa morte? Bom, o Livro dos Mortos, ele foi representado também num tipo de material que os egípcios usavam bastante, que era o papiro, né? Que denota uma grande habilidade na construção de meios para se escrever, né? O papiro, ele consistia numa série de galhos, né, pequenos galhos de o papiro, que era uma planta que nascia próxima ao rio Nilo, né, em que você pegava o talo dele, cortava no meio e ia encaixando outros papiros, como se você estivesse trançando um tecido, né, como se faz com os teares, com os fios. E aí aquilo lá era seco por um determinado processo e depois ele servia para escrever, e os egípcios escreviam ali com tinta feita a partir de materiais terrosos e outros, né? Então existe um papiro que é muito representativo, aparece Anubis, né? No começo do papiro você tem a figura de Anubis, representada por uma figura humana com uma cabeça de chacal, porque o chacal era um animal decompositor, né? Era ele que sumia com o corpo. Então, se ele sumia com o corpo, é uma metáfora desse corpo estar sendo levado para o submundo, né? Para uma outra espécie de mundo onde ele iria ser julgado, né? Aí, depois que você tem a figura, você tem aqui a figura de Anubis com a pessoa que acabou de morrer, né? Você tem uma balança, daquela balança de duas bandejas, né, que você equilibra o peso. De um lado tem uma pena e do outro lado da bandeja você tem o coração do morto, né? Por quê? Porque esse morto, né, o coração dele, para que ele passe para outra vida, tem que ser tão leve quanto uma pena, né? Claro que isso tudo é metafórico, né? Mas o simbolismo é esse. Abaixo da balança você tem uma divindade, por vezes é chamada de Maat, por outros tem outros nomes, que é representada por um crocodilo, que caso caso o coração pese mais do que a pena, o cara já desce e é comido pela deusa crocodilo, representando mais uma vez uma figura que é importante na vida do Nilo, que são os crocodilos. Ali, meu amigo, você caiu na boca do crocodilo, um abraço, né? E sabe que eles não mordem, mas eles dão aquela torção, né? Que aí, né, meu filho? O crocodilo do Nilo é um dos maiores animais do mundo, né? Dessa categoria da qual ele faz parte de répteis de rio, né? Muito bem. E aí, caso, né? Tem todo aquele suspense para ver se a alma vai pesar ou mais. Do lado você tem Tot, que é alguém que está fazendo exatamente os registros de quem é aquela pessoa e o que aconteceu com ela, né? O que vai acontecer com ela. Após isso você tem a figura de Horus, né? Que representa o poder, que representa o faraó, que representa a ordem, né? E aí Ísis segurando a cruz ansata, né?
a cruz ansata, que é um símbolo bastante interessante, que é uma cruz com uma bola em volta aqui, né? Ela não é uma cruz, um crucifixo. Ao invés de ter essa parte de cima do crucifixo, há uma bola que representa justamente o eterno ciclo de reinício, né? No qual é baseada a concepção de sociedade egípcia. Né? E aí, ela carregando esse símbolo que representa, evidentemente, a ida à morte, né? Mas uma morte que não é vista como um horror. Né? Nós vivemos numa sociedade em que a morte é vista como um horror justamente porque nós estamos sempre procrastinando os nossos desejos, ou seja, nós estamos sempre nós estamos sempre fazendo muitas coisas e deixando aquilo que a gente deseja para o futuro. Então a morte parece uma interrupção daquilo que foi prometido para o futuro. Né? Por isso que para nós a morte tem essa característica. Mas aqui a morte é vista como uma transcendência, principalmente se a pessoa conseguisse ir para esse outro mundo. Né? Daí o fato de que as pirâmides eram ricamente construídas. Né? As pirâmides eram ricamente construídas, tinham navios, tinham barcos, tinham armas, tinham carruagens, tinham castões, né? Tinha representação de sacerdotes, de soldados, né? Por quê? Porque quando o faraó fosse para o mundo, para o além, ele levaria tudo isso com ele representado nesses objetos. Né? A pirâmide, o túmulo que foi mais visitado, né? É o de Tutankhamon, né? Talvez o faraó mais importante do Egito, né? E ele é o mais famoso para arqueologia, porque ele foi o primeiro. Ele não é o mais famoso no que diz respeito aos procedimentos, embora ele tenha conseguido acabar a bobagem que o pai dele tentou fazer, o Akhenaton, de transformar o Egito num país com religião de culto a um deus só, né, que claramente não funcionou. Né? Então, o Tutankhamon conseguiu isso. Contudo, ele viveu muito pouco, ele viveu 19 anos apenas. Né? Mas é um dos faraós mais famosos justamente porque a arqueologia e a paleontologia se desenvolveram muito quando se achou no Vale dos Reis o túmulo dele. Né? Então se encontrou ali diversos objetos, até carruagens banhadas a ouro, é ouro mesmo. Né? A máscara mortuária do sarcófago, né? A máscara mortuária do Tutankhamon, que é aquela de ouro com lápis azul e azul aqui do lado, ela é a imagem mais fotografada da história. Né? Então é a imagem mais reproduzida de todas. Né? Então o que acaba acontecendo? O Tutankhamon acaba ficando uma figura bastante famosa. Né? O que nos leva a um último item que eu gostaria de comentar com vocês, que é a mumificação. Né? A mumificação é um processo através do qual os egípcios, um elevado conhecimento para a época, muito sofisticado para a época, do corpo humano, né, conseguiam fazer com que esse corpo, através da utilização de óleos, através da retirada de alguns órgãos mais moles, né, esse corpo ele fosse, de uma certa forma, maquiado, vamos dizer assim, mas é muito mais do que uma maquiagem. Estou usando esse termo para ficar fácil de entender. É como se ele fosse maquiado para durar muito, né? E de fato durou, né? Você, por exemplo, vê o rosto do Tutankhamon quando ele foi tirado, cerca de 3.000 anos depois, né? O rosto dele, o contorno do rosto dele, claro que está escuro, mas está perfeitamente delineado ali. Né? Então, mumificação também é um grande conhecimento dos egípcios. Tá ok, pessoal? Então, agora eu gostaria que vocês realizassem os exercícios que tem no livro Vontade de Saber, né? Que
fala sobre o Egito. Quero que vocês façam do exercício 1 a 8. Tá ok?